E eu comecei a me dedicar ao transporte, visando não as coisas, mas as pessoas. Então, não me arrependo. Se tivesse que fazer de novo, eu faria novamente, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. É incentivar, desenvolver e prestigiar cada vez mais o transporte da população. Uma das coisas que mais me atraiu na engenharia era a possibilidade de eu trabalhar em empresas de desenvolvimento, uma engenharia mecânica, onde eu pudesse ganhar uma boa remuneração e satisfazer aquilo que eu efetivamente procurava. Eu sempre gostei de mecânica e acabei, então, sendo um engenheiro mecânico, porque eu pensei, é a época em que o Brasil está desenvolvendo o sistema automobilístico no Brasil e, por isso, toda a indústria de autopeças, toda a indústria de veículos vai ser altamente rentável, vai ser altamente conveniente e vai ser uma espécie de um porto seguro para quem quiser se dedicar e se desenvolver a isso. A engenharia mecânica no Rio Grande do Sul, nós começamos em 3. Depois de alguns meses, 5 colegas que tinham feito vestibular para engenharia mecânica e eletricista se juntaram a nós. Então, nós ficamos na área mecânica 3 mais 5, 8. Fomos os primeiros engenheiros mecânicos aqui no estado. Eu fui trabalhar numa empresa que chamava-se Álvaros, que até hoje existe, é um grupo famoso, e aí começamos na Marco Polo em 65. De 59 a 65, eu trabalhei nessa empresa Álvaros, que é a indústria de autopeças. E de 65 em diante, eu comecei na Marco Polo, que na época não era Marco Polo, chamava-se Carrocerias Nicola. E a Carrocerias Nicola era o nome do Dorval Nicola, que foi o fundador e o criador da Carrocerias Nicola. Portanto, a Marco Polo, ela foi efetivamente fundada pelo Nicola, com um nome que tinha na época, Carrocerias Nicola. Depois, com o tempo, o Nicola morreu, ele saiu fora, ficou então o Bellini, que era o sócio majoritário desde a época, e aí eu me juntei a eles e comecei a trabalhar, fui comprando ações na empresa e me tornei também o segundo maior acionista. Então aí ficou a empresa, era o Bellini, eu e o Walter Pinto. Nós fizemos uma pesquisa entre as pessoas que sugerissem nomes. E desses nomes que sugeriram, o mais bonito e legal que nós achamos foi Marco Polo. Então nós ficamos com o Marco Polo, ficou até hoje. Nós viemos para cá em 65, tivemos uma boa acolhida da cidade, dos governantes, do pessoal todo. Tanto os meus sócios na Marco Polo, o Bellini era caxiense. Então eu me integrei bem em Caxias do Sul e hoje eu sou caxiense sem dúvida nenhuma. E o governo naquela época abriu linha de crédito para quem quisesse investir, desse as garantias ao governo e pegasse o dinheiro que quisesse para investir em transporte. Nós viajamos muito, eu viajei com o Bellini, mas no mundo inteiro, buscando através de contatos, buscar conhecimento para ver como é que o mundo desenvolveu na área em que nós estamos. Que a área de transporte, ela não é uma área pequena, é uma área imensa que não tem fim. Transporte é tudo na vida. Se tu não tem transporte, tu está parado, está morto.
Então, hoje, tudo, você pega um cafezinho, precisa saber como é que vai transportar. Tudo isso na vida da gente é importante. Uma das maneiras de uma empresa progredir é buscar não só o mercado interno, que o mercado interno satura, mas buscar um mercado internacional. Então, através do mercado internacional, eu fui viajando e conseguindo levar os nossos produtos aos países aqui sul-americanos, depois norte-americanos, o México principalmente, onde no futuro nós chegamos a ter uma fábrica, e alguns países na Europa, em Portugal, onde nós compramos fábrica. Então, tudo isso fez com que o desenvolvimento internacional da Marco Polo crescesse tanto que o mercado externo nosso, em volume, era igual ao mercado interno. Então, metade do nosso faturamento era em dólar. Produto de alta qualidade, produto de alta resistência e um produto com uma assistência técnica que ninguém tinha no mundo. Qualquer probleminha que tinha no produto, nós mandávamos técnicos para reparar imediatamente, sem custo nenhum para o comprador. Isto fez com que a Marco Polo criasse respeito pelos clientes, porque sabia, o produto Marco Polo, você compra, ele só vai te trazer satisfação. Criar e manter a qualidade do produto é um programa fundamental. Nós vemos que o Brasil, no setor de transporte, ainda estava não caminhando, estava engatinhando. E nós achamos que se investíssemos no transporte, criássemos produtos de qualidade, produtos diferentes, produtos competitivos, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, sucesso. Então, nós precisamos ser melhor que os outros. Isso sempre foi a minha ideia. Qualquer produto que nós lançávamos, nós queríamos que fosse considerado primeiro lugar e o melhor produto de todos aqueles que competiam conosco. Porque não é você produzir um ônibus, você tem que vender a ideia do transporte. E essa ideia do transporte é a ideia da mobilidade, é a ideia da segurança no transporte e a ideia de tempo que você leva para se locomover. A minha estratégia de operação na vida é criar e fazer aquilo que os outros ainda não fizeram. Porque se você fizer o que os outros fizeram, você vai ser um copiador. E o copiador, ele encontra espaço para aqueles que têm grande poder financeiro tomar aquele mercado. Agora, quando tu tens uma tecnologia tudo, o copiador não chega lá. Até ele chegar, tu já desenvolveu, tu ficou forte e o copiador não entra aonde tem um proprietário forte. Agora, quando você entra num ramo de negócio sem ter uma estratégia, sem ter uma filosofia de vida, tu fica pequeno o resto da vida. E eu disse, eu pequeno, eu não quero. Como é a melhor maneira de levar uma comunidade para frente? Não adianta briga, não adianta discussões, não adianta estratégias traiçoeiras. Você tem que criar, dentro de qualquer sistema, uma coisa que chama-se diferença. Que a arte é a única coisa que faz aquilo que houve de bonito no passado sobreviver até hoje. O que seria de uma civilização romana se não fosse arte? Ninguém ia se lembrar. O grande artista que eu tive um bom relacionamento pessoal com ele foi o Iberê Camargo. O Iberê Camargo tornou-se meu amigo, eu tinha contato com ele, e todos esses quadros que eu tenho dele,
Ele que aquele quadro lá, grande e outro, ele que fez eu comprar. Eu estou com 92 anos e meio. Eu acho que cumpri a minha missão. Nós temos hoje uma família que é reunida, não existe brigas. Acho que não tem ninguém que possa dizer o Martins me passou para trás ou fez uma falcatrua para mim. Eu nunca fiz isso. Então, eu hoje sou um cara com consciência tranquila de ter percorrido um caminho correto, um caminho de justiça, um caminho de honestidade e um caminho, acima de tudo, coerente com o meu pensamento. Progredir sem machucar ninguém. Eu agradeço muito a presença de vocês, o reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho e só peço a Deus que Deus proteja vocês todos e que traga a vocês o sucesso máximo que vocês estão esperando que possa existir.